Francisco, muito obrigado por aceitar participar aqui do X-Play Podcast, né? Um grande prazer em recebê-lo aqui para falar sobre um tema, né? Um tema que chama a atenção de muitas pessoas, né? Que é a vida após a morte. Mas antes, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente, para quem não conhece ainda o Espiritismo, a doutrina, né, espírita, o que é a doutrina espírita, né? Uma ciência, uma filosofia. Conta um pouco para a gente, Francisco, o que é o Espiritismo. Ok, agradeço o convite de estar aqui, cumprimento a comunidade caxiense e, sem dúvida nenhuma, é um assunto muito intrigante, né, para todo mundo, vida após a morte. E o Espiritismo é uma doutrina espiritualista, dentre as doutrinas espiritualistas que existem. Por exemplo, o catolicismo romano é uma doutrina espiritualista. Aquelas religiões que se derivam, chamadas cristãs, evangélicas, são doutrinas espiritualistas. Por quê? Porque acreditam que depois da morte física, a alma, para eles, vai para algum lugar. Portanto, então não há uma finitude, não encerra a vida com a morte do corpo físico. O Espiritismo vai nessa linha. Muito embora, para onde a alma ou o espírito vai, há uma certa divergência de enfoque. Mas é uma doutrina do ramo das doutrinas espiritualistas, que acredita na imortalidade da alma. E de acordo com o Espiritismo, então, Francisco, a partir do momento que a pessoa morre, né, morreu, deixou de existir do corpo físico nesse plano aqui, o que acontece? Exatamente. Dentro desta linha que eu estava lhe dizendo, para nós espíritas, o espírito antecede a vida do corpo. Ele já existia antes do corpo físico ser gestado e existir. E ele então é ligado no processo de nascimento ou de renascimento depois ao corpo. Cessando a vida orgânica física, ele retorna para nós ao plano chamado mundo espiritual, que é o universo, enfim, fora da matéria, que nós conhecemos com nossos sentidos de tato, porque a matéria é que a gente também não enxerga, não vê e não toca, mas existe matéria. Sim. Né? Então ele retorna ao mundo espiritual, onde há, evidentemente, também, pela vibração, pela condução moral, pela conduta moral do espírito que viveu na Terra, locais bons ou locais ruins, vamos dizer assim, onde ele vai ter que purgar os seus erros, desequilíbrios. Então, para o Espiritismo, o processo continua. Depois, através dos renascimentos para ajustes daquilo que, porventura, a gente não fez certo ou não, né, prejudicou alguém, etc. E também para o processo continuado de aprendizado de todo o conhecimento que existe no universo. Né? Para nós ainda é uma grande incógnita. Então, é assim que a gente tem, do ponto de vista espírita, a concepção da vida após a morte. E aí existem as reencarnações. Né? Então, quando, por exemplo, usando uma passagem bíblica, Nicodemos foi buscar Jesus para entender como é que ele poderia entrar no reino dos céus, assim conhecida a época chamada, Jesus vai dizer a ele que era preciso nascer de novo. Né? Então ele faz até uma conversa interessante com Jesus e diz: como pode eu, um homem velho, entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Sim. E Jesus diz: olha, o que é espírito, é espírito, o que é da carne é carne, o que é da água é água. Ele vai fazendo distinções, né? Significando dizer que claramente, se você fizer um estudo bem comparado, a alma vai ter que retornar para a conquista de novas experiências e de novo conhecimento. Numa existência só, como é que você vai adquirir o conhecimento que existe aqui na Terra, por exemplo? Não vamos nem falar em universo, todo ele. Não tem como. Muita coisa, né? Não tem como. Então, sofrendo a prova de uma nova existência, você vai ampliando o seu conhecimento na direção de atingir o quê para nós? A angelitude, o estado angelical. Do átomo ao arcanjo, a uma grande evolução. Então é necessário esse processo de evolução, mas dentro dessa linha de pensamento, Francisco, existem então outros planetas também, a doutrina espírita acredita, mais evoluídos? Digamos que eu tenho que passar todo um processo aqui na Terra
para poder evoluir. É muita coisa, né? São muitos anos, milhares de anos, não sei, não saberia definir. Milhões. Milhões, não é? Mas depois que eu passar esse processo, o que acontece? Eu vou para um outro planeta, é isso? O Espiritismo se baseia em 5 grandes princípios básicos. A existência de Deus, né? A imortalidade da alma, que estamos conversando, a pluralidade das existências, ou a reencarnação, que não é uma criação dele, isso aí você encontra no livro dos Vedantas na Índia 12.000 anos antes de Cristo. Os hindus, inclusive, são reencarnacionistas. Uhum. A pluralidade dos mundos habitados, portanto, a gente tem crença que há outros mundos habitados, não só o nosso. E a comunicabilidade entre o chamado mundo espiritual e o mundo material, o mundo físico, que se dá por aquilo que a gente já ouviu falar, pela mediunidade, pela intuição, uma série de coisas. E dentro da sua pergunta, evidentemente que há mundos primitivos, a Terra já foi um mundo primitivo, inóspito, né, onde as condições de vida eram terríveis. E ela recebeu o aporte, se você for a muitos livros espiritualistas, não só espíritas, você vai, talvez você tenha ouvido falar, né, dos exilados da capela, do sistema da capela. Eu li esse livro, sistema de mundos, né? Da onde um planeta lá iria passar por uma grande transição planetária, como o nosso está passando. E muitas almas, vou falar almas porque todo mundo entende daí, claro, a gente chama sim, espíritos, que deveriam passar pela porta estreita. Veja que o Evangelho de Jesus é cosmático, é do cosmo, porque vem do Pai. Deveria passar pela porta estreita, está no Evangelho. E não tinha as condições. O que é essa porta estreita? A conduta moral, conduta, né? Comportamento correto, reto, essas coisas todas. Ou não tinha túnica nupcial, é outra passagem. Né? Então, grande parte os habitantes desse mundo do sistema de capela foram degradados para a Terra. Mas como tinha um grande avanço intelectual, trouxeram conhecimentos notáveis. E a gente vê a civilização egípcia, a civilização grega, a civilização hindu, mesmo os arianos, né? Vieram e trouxeram. Hoje a gente vai com estações orbitais no espaço e ainda não conseguiu decifrar todo o segredo das pirâmides. Né? Exato. Então é uma coisa impressionante. Então, esse mundo evoluiu para um mundo, né, de regeneração, era um mundo de expiação e provas. E esses habitantes vieram para a Terra, que era um mundo primitivo, auxiliar os primitivos aqui a crescer. Onde a gente vê um mal, na verdade, às vezes é um ordenamento divino, onde você vai ter que purgar suas dificuldades, mas você vai ajudar o mais inferior. Isso está se dando com a Terra agora. Né? Ela está passando por uma transformação, são 1000 anos. Né? E vai atingir o estágio de um mundo melhor, que a gente chama de mundo regenerado, onde o bem vai prevalecer. E aí muitos não terão a túnica nupcial aqui. Sim. Muitos não conseguirão passar pela porta estreita. E vão para um mundo primitivo também, purgar suas dores morais, mas vão ajudar os que estão lá, é assim. Podemos dizer que é um regresso de algumas pessoas? Existe esse... Não, não é um regresso, porque o que você conhece, não há retrocesso. Não há retrocesso. Você estacionou ali. Para você evoluir, você precisa, então, purgar aquilo, auxiliar as provas, para você, vamos dizer assim, quitar a tua dívida e retornar ao mundo onde você poderia estar, ou deixou muitos entes queridos naquele mundo que acompanharam e você não pôde acompanhar. É um processo, é um moto contínuo, até que você chega a mundos celestes ou divinos. Aí você não precisa mais reencarnar, aí você atinge um estado angelical. Mas é um processo demorado esse, né? A gente não pode nem falar, né? Porque o tempo é uma incógnita para nós ainda. Né? Na verdade, há várias teorias. Eu estava vendo um programa no YouTube, que o tempo, nós passamos por ele, porque ele é estático. Sim. O tempo não passa, né? Nós que passamos. É uma poesia do Jaime Caetano Brown. É, o grande poeta gaúcho, né? Isso. Inclusive, eu quero aproveitar essa nossa fala, a sua fala, né? E colocar um vídeo aqui pra gente assistir, um trechinho. Dona Laura, eu sei que a senhora não precisa mais reencarnar. Então por que voltar a viver na Terra? Eu pedi e o ministro Clarencio aceitou. É preciso viver de novo para evoluir. Há lições que só a vida na Terra pode nos dar. Além disso, programamos uma vida que tem tudo para dar certo. Mas nunca se sabe. Enquanto isso, doutor André, cuide bem de Heloísa. É por ela que eu estou fazendo isso. A reencarnação é a melhor escola. Ela se juntará a nós assim que for possível. Será minha filha,
Como mãe, espero poder ajudá-la a ter mais aceitação e não ser tão apegada à matéria. Vamos confiar na providência divina e ter fé. Assim esperamos. Laura, obrigado por tudo. Tome conta do meu filho, André. O processo de reencarnação, né? Um aprendizado. E tem uma fala nesse vídeo que me chamou bastante atenção, Francisco, que diz o seguinte: já está tudo programado, né, para a vida dessa pessoa que vai reencarnar. Então nós aqui, nesse plano, quando nós chegamos aqui, já tem um direcionamento? Um direcionamento, Francisco? Sim, no plano que nós estamos, porque segundo o conceito espírita, nós estamos ainda num mundo chamado de expiação e provas. Significa que você, no processo de reencarnação, você tem duas finalidades, né? Expiar o que você fez de errado, né? E conhecer mais coisas, passar por provas novas, etc., para você progredir. Então, sem dúvida nenhuma, nessa questão que você coloca, a gente entende que quando nós vamos reencarnar, já no nosso plano, a gente participa dos processos ali, das discussões do que poderá, o que temos que fazer, o que temos que ajustar, o que é que as exigências que nós vamos ter na vida futura. E nada é imposto. Você pode até dizer, não, essa parte aqui talvez eu não consiga, essa parte eu consigo. Porque a misericórdia divina está presente em tudo, né? Então você é a escolha das provas, ou mesmo a escolha das expiações. Então tudo que nós passamos aqui é pré-programado. É pré-programado. Não esquecendo que, apesar disso, você tem o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a capacidade de pensar e agir. É o único lugar que você goza de liberdade absoluta, é no livre-arbítrio, no pensamento. Você pode até pensar mal e não pôr em prática, mas você pode pensar mal. Tem liberdade para isso. Se você vai exercitar à vontade, aí você coloca em ação o teu livre-arbítrio, certo? Aí você causa um problema, né? Para alguém ou para você. Independente das escolhas da programação, você tem um livre-arbítrio. Ou seja, nas provas naturais da existência para você crescer, você pode, por tua escolha, criar algum débito novo. Porque senão a gente seria um robô, um androide teleguiado, não é assim. Sim. A gente tem a capacidade de escolha. Há uma questão no Livro dos Espíritos, que é o livro básico da doutrina espírita, que é a questão 121. São 1019 perguntas e respostas. Como é que, se Deus criou, primeiro a 120, o Allan Kardec, que é o codificador da doutrina, indaga aos espíritos reveladores. Se Deus criou os homens, os espíritos, nós vamos, bons e maus? A resposta, não. Criou todos simples e ignorantes. Questão 115, aliás. Simples e ignorante. O que é? Na simplicidade da criação, que a gente não compreende muito ainda, mas ignorante do conhecimento que você vai adquirindo. Você não conhece todas as leis que estão no universo, nem todas as leis de Deus. Você conhece algumas. À medida que você avança, você vai ampliando esse conhecimento. Na questão 120, mesmo de fato, então, Kardec pergunta se o espírito, para evoluir, precisa passar pela fieira do mal. Eles respondem, não, passa pela fieira da ignorância, porque o mal é uma escolha. E o que é o bem e o que é o mal? Questão 634 lá para frente. O bem é tudo que nos aproxima de Deus. O mal é tudo que nos afasta. É uma escolha pessoal. Não há mal imposto. Senão Deus não seria perfeito. Sim. Então é nesse processo. Você vem com a programação, você pode cumpri-la, você pode deixar de cumprir. E você pode até ampliar esse cumprimento para melhor, para queimar etapas, evoluir mais, vamos dizer assim, mais rápido um pouco, para entendimento. Sim. Ou pode causar novo atraso. É uma escolha que você vai fazer. E aí, dentro desse processo de evolução para depois, quando a gente desencarnar,
Aí isso acaba tendo um rompimento. Por exemplo, eu posso evoluir, mas eu posso daqui a pouco escolher o mal, ser corrupto, por exemplo, né? Trazer um exemplo aqui. Isso acaba atrapalhando, porque eu tenho livre-arbítrio, não é? Vai agravar a tua situação. Jesus disse, né? A cada um será dado segundo as suas obras, não as obras dos outros. Né? Se a sua obra é boa, você vai colher bons frutos. Se é má, você vai colher. Se nesta vida ou não cabe a nós decidir, mas vai colher. Então, mais ou menos é nessa linha, assim, nessa grandeza da justiça divina que a gente verifica. Que as pessoas que sofrem, às vezes nascem sem uso físico da mente, o espírito não está maculado. Às vezes ele está fora do corpo, ele pensa. Mas o corpo é uma cela, nesse instante, que é uma punição. Né? Mais ou menos nessa linha. E o único processo para a gente evoluir, eu quero voltar depois à questão mais direta da nossa conversa, mas a gente vai ampliando aqui porque são muitas questões. A única forma de evoluir é reencarnar diante da visão espírita, ou eu posso optar por dizer assim, digamos, né? Não quero mais voltar para o planeta Terra e quero continuar aqui onde eu estou, trabalhando o processo de evolução. É possível? Há espíritos que estão estacionados há milênios, por escolha. Mas chegará um momento que o progresso vai levar eles de rodão. O homem pode causar atrasos ao progresso e a si próprio? Pode. Mas ele não pode brecar o progresso, porque é uma lei de Deus. Só que nesse comportamento de se escudar das coisas e não querer responder aos atos que praticou, etc., você vai agravando o quadro. Por isso, às vezes, vêm as expiações daí dolorosas. As reencarnações poderão ser compulsórias. O que significa? Ela é imposta. Não é uma escolha tua. Aí vem as reencarnações compulsórias, porque o espírito está com débito diante da lei de Deus e se recusa, às vezes. São essas coisas. Não se assuste, mas é isso mesmo. Não, a gente fica refletindo aqui. Há que ter uma resposta para tudo isso. Claro, há que ter uma resposta. Eu queria falar aqui para os nossos internautas que as imagens foram retiradas do filme Nosso Lar 1. Que vai sair o Nosso Lar 2. Exato. Só que foi adiado para 31 de janeiro a estreia. De janeiro. Tenho que fazer uma observação. O André Luiz diz no quadro que você passou que ela não precisaria mais reencarnar. Como eu disse, a mãe do André. Como eu disse, há um estágio que você não precisa mais. Né? Há um estágio que você atinge que não precisa mais. Mas você pode fazê-lo o quê? Em missão. Aí sim. Aí você assume a missão e faz. Perfeito. Vou para uma próxima imagem, também do Nosso Lar. De onde vêm essas energias? Em breve, engenheiros vão reencarnar para levar tecnologias semelhantes a essas ao planeta. Que tipo de tecnologias? Como usar o magnetismo, por exemplo. A vida na Terra é que é uma cópia daqui, André. Nascer, morrer, renascer, muitas vezes, tantas vezes quanto necessário. É da lei. Ei, pare de ler meus pensamentos. Você está bem melhor. Eu vou lhe contar um pouco da história desse lugar. Mas preste atenção, que eu vou dizer tudo uma vez só. Combinado? Combinado. Esse aqui em frente é o Ministério da Elevação. Nosso lar foi construído no século XVI. Tudo aqui tem um porquê e um sentido, como você vai ver. Ali temos a União Divina, que trata dos assuntos das esferas superiores, junto com o Palácio da Governadoria. Esses são os prédios do esclarecimento e comunicação, que cuidam de pesquisas e mensagens para os familiares da Terra, entre outros assuntos. Você está no Ministério da Regeneração, que fica ao lado do Pavilhão da Reencarnação. Eu devo confessar, não gosto muito. Por quê? Um dia você vai saber. A praça principal abriga em cada uma das 6 pontas da estrela um ministério. Existem 72 ministros na cidade, André. Assim como o sopro de Deus. Eu vivia um novo paradigma. Via pessoas indo embora para renascer na Terra, mas deixando tristeza para trás. Aos poucos,
tudo começava a fazer sentido. Pois é, Francisco Ferraz Batista, a minha questão para você, diante dessas imagens, desse trecho que a gente assistiu aí do filme O Nosso Lar. Do outro lado, de acordo com o que aparece no filme, é muito semelhante ao que nós temos aqui, ou nós, né? Semelhantes ao que tem do outro lado, do mundo espiritual. O filme retrata essa realidade. É assim que o espiritismo observa e entende o outro mundo, né? O outro lado da vida, com máquinas, com prédios, com o formato do nosso corpo. Fala um pouquinho pra gente aí, Francisco. É assim mesmo, porque os mundos materiais são cópias dos mundos espirituais. Às vezes, porque o homem não inventa nada, ele descobre. Uhum. Às vezes o que a gente descobre a nível de tecnologia que já existe no mundo espiritual é trazido para a Terra. Então, o mundo originário é lá, aqui é uma cópia. Chego a dizer para o amigo, se a Terra não existisse, não mudaria nada no conceito do universo. Ele continua atuante e extuante. Uhum. Há outras doutrinas que chegam a essa configuração, dão nomes diferentes, né? O Sheol, uma região de sofrimento, como dizem lá, né? A doutrina dos chineses, do Tao. Há mundos que seriam mundos primitivos, como vai dizer a doutrina hindu, né? Uhum. Da onde a gente vem, como diz Krishna, para cá. Então, o mundo originário é lá. Aqui é um mundo de transição, onde você vai também aprender as questões da matéria, desenvolver aqui. Você pode evoluir lá? Pode, mas você precisa daqui. Por quê? Aí você entra no enigma que eu tenho que mandar um e-mail para Deus. Não tem jeito. Sim. O que eu posso dizer é isso. Uhum. E a grande pergunta, né, digamos assim, que eu acredito que muitas pessoas têm essa curiosidade, e eu tenho também, nós encontramos os nossos parentes, os nossos amigos, a partir desse momento que desencarnamos, né? Claro que eu acredito que talvez existam, né, momentos diferentes, uns que estão em alguns lugares ou não. Mas nesse momento, né, que a gente acaba desencarnando, existe esse encontro? Quem vem nos buscar? A morte física não é um processo de santificação e nem de condenação. Quando morremos, nós continuamos sendo a mesma pessoa que somos. Se nós temos diferença com algum parente aqui, não vamos encontrar ele muito rápido lá, se é que ele já desencarnou. Sim. Porque temos diferenças. Os entes que nos amam podem se aproximar e vêm em nosso socorro, vêm, sem dúvida nenhuma, né? É como aqui, nós estamos com uma dificuldade, ligamos para o pai, ligamos para a mãe, ligamos para o irmão, né? Lá também, né? No mundo verdadeiro, a fraternidade é mais perfeita do que aqui, né? Agora, evidentemente que depende muito da tua condição moral. Se você utilizou a sua vida causando uma série de desconfortos, crimes, corrupções, etc. E você vai desencarnar, vai morrer, que todo mundo vai, né? Sim. Aliás, quero dizer que você, todo mundo, os que estão gravando aqui não vão gostar muito, mas vão morrer também, né? Então, ao chegar lá, se a gente tem uma vida devassa aqui, no sentido moral, etc., a gente não vai encontrar um parente nosso que está em condição melhor de cara, não. Perfeito. Ele vai continuar orando lá, intercedendo pela gente, para que os espíritos que têm condição mais superiores de nos ajudar, ajudem. Até que haja um momento em que a gente possa, né, purgar um pouquinho os desequilíbrios e encontrá-los depois. Agora, aqueles da farra, nós vamos encontrar. Ah, sim. Que seria o umbral que o Espiritismo fala. Exato. Seriam as regiões infernais, né? Aham. Segundo o conceito católico romano, né? Certo. Existia, por exemplo, sem entender, no pós-morte, o cristianismo, em 325 depois de Cristo, no Concílio de Nicéia, o imperador Constantino, ele fez o primeiro grande, já haviam concílios menores, o grande concílio da Igreja Romana.
Veja, eu preciso fazer um registro aqui, que não estou aqui criticando nenhuma religião. Claro, né? estamos aqui Eu conversando. já disse, eu fui Aham. coroinha da Igreja Católica, estudei em seminário 1 ano e me ajudou demais, demais. Né? São enfoques diferentes às vezes, né? Mas eu tive uma base extraordinária que foi o catolicismo. Então, em 325, é que se criou, de fato, a Igreja Católica Romana, de Roma, do Império. Uhum. A partir disso, se criou também um livro, um código que desse sustentação. Como Jesus de Nazaré era judeu, foi utilizado grande parte dos livros de Israel, que não é só a Torá. A Torá é 5 livros, dentro do conjunto dos livros, 73 livros de Israel, que é o Talmud ou Taná. Os principais é a Torá, os 5 livros de Moisés. Então foi colocado como o Velho Testamento. E os ensinamentos de Jesus, a boa nova, Novo Testamento. Né? A partir disso, a configuração do destino da alma depois da morte estava configurada no seguinte: quem fez o bem, viveu a vida retamente, morreu, vai para o paraíso. Ao contrário, aquele que fez tudo ao contrário, vai para o inferno. Então, do ano 325 até 553 depois de Cristo, que houve um grande concílio também de Constantinopla, não se sabia para onde iam os mais ou menos. Porque a gente é mais ou menos. Sim, ainda, tá né? no A gente meio é mais termo, ou menos, não é? Sim, Tem hora que a gente tem raiva, espero que sim, né? tem hora que a gente dá uma xingadinha. Ah. A gente tem que se policiar, né? No trânsito, principalmente, né? A gente tem uma coisa, né? Tem que se cuidar. Então a gente é mais ou menos. Orar e vigiar, né? Tem que estar... A gente é mais ou menos. Para onde que ia os mais ou menos? Não sabe onde pôr. Se o bom paraíso, o mau inferno, mais ou menos vai para onde? Menos. Aí foi criado, então, um dogma nesse concílio. Foi criado o purgatório. Então, os mais ou menos vão para o purgatório. Para quê? Purgatório. Purgar os desequilíbrios. Para Mas depois isso, senhor, ascender ao paraíso. Isso, desculpa lhe interromper, mas isso o senhor está falando uma construção, uma criação humana. Sim. Humana. Sim. Vai para... Sim, dogma, a igreja, com todo respeito, ela tem essa liberdade de criar Claro. dogmas. E o homem criou, porque o dogma é um ponto de vista humano sobre as coisas divinas. Ok. Tido, ou chamada palavra de Deus, colocada como verdade, Uhum. né? Que você não pode discutir, com todo respeito. Então é mais ou menos nessa linha. A gente vai, à medida que vai evoluindo, descortinando horizontes novos, né? Uhum. E verificando que, do ponto de vista divino, a matriz é o mundo de Deus, o mundo espiritual. Perfeito. Agora, quando nós falamos, eu quero retornar um pouquinho, tudo é um processo de evolução. Sim, tudo evolui. Mesmo quando nós estamos, existem vários nomes, né? Várias religiões e filosofias dão nomes diferentes para talvez a mesma questão, né? E uma visão, às vezes, também um pouco diferenciada. Mas quando o indivíduo vai para o umbral, né? Qual seria o processo de evolução? Porque ali ele perde um pouco da sua essência, de acordo com aquilo que eu, de uma forma muito simples, né, Francisco, li em algum livro ou outro aqui, espírita. Como que a gente pode entender esse processo de evolução? Porque ele está pagando alguma coisa que ele fez, não é? Mas depois ele acaba sendo, em algum momento, resgatado também. Para você entender, pegue por analogia uma condenação criminal na Terra. O cidadão cometeu um crime, é condenado contra a vida, por exemplo. Pena mínima, né? Pena máxima 30. E mínima em torno, fica de 15 a 20 anos. Então você vai, vamos dizer que você vai para a prisão, que é o umbral. Seria uma prisão. Não deixa de ser, mas é só por analogia. Só para analogia. Okay. Então você vai ter que resgatar esses anos ali, fora do convívio da sociedade. No umbral você vai purgar, às vezes, encontrando a quem você prejudicou, sofrendo moralmente, porque sofrimento é moral. Né? Até que você consiga se reequilibrar. E sempre há quem fica aqui fora, que tem um filho preso na prisão, fica orando por ele. Os nossos entes queridos que estão em condição melhor vão estar sempre intercedendo por nós, no chamado umbral.
até que a gente tenha a consciência modificada, a consciência do erro, a aceitação do erro e a proposta de renovação. O arrependimento, que é a primeira fase, e a proposta de restaurar o equilíbrio. Aí a gente começa a receber um auxílio mais direto, até que a gente seja retirado de lá. Olha só. Como foi André Luiz, no livro Nosso Lar. Eu tenho a cena aqui, vamos dar uma olhadinha? Pode ser. Vamos lá. Não esquecer que isso é a mente que faz tudo. A mente. Sim. O homem plasma, né? Sim. Tem edifícios? Tem. O engenheiro plasmou aquilo na mente primeiro, depois ele pôs no papel. Depois ele pôs no papel. Perfeito. Foi como acordar de um longo sonho. E logo descobri que não pertencia mais ao mundo dos vivos. É semelhante ao inferno de Dante, Alighieri. A pintura. A pintura, né? E aí todas as almas, né, que estão Os que estão com dificuldade. com dificuldades. Andei numa dimensão chamada umbral. Uma espécie de purgatório. E minha história estava apenas recomeçando. Isso deve afetar muito, né, a capacidade de... Afeta, no caso dele, na vida material, além de ele ter alguns vícios, né? Sim. Ele também, como médico, fez abortos, aquelas coisas todas. Seria mais um tema aqui pra gente conversar também, né? Vamos longe. Perdi toda a noção de tempo e espaço. Sentia dores no corpo e dores na alma. São sensações, né? É. Você acha que está vivo na matéria e você retém no cérebro a sensação de desconforto, inclusive da doença, Seria incapaz de Continua com até que sintomas. você consiga dominar aquilo, purgar aquilo. um pesadelo. E é forte essas imagens, né, pra gente. Muito forte. Muito forte. Fiz questão de trazer pra gente poder ilustrar bem. Se os quiser dois chamar pontos, de né? inferno, pode chamar. Não tem problema. Exato. Daí a necessidade de a gente retificar a conduta sempre, para melhor. Sem respostas. Sempre pra melhor. Sempre para melhor. Pois é, e você falou uma coisa que eu achei muito interessante. A intercessão, a oração aqui ajuda. Nossa, é um auxiliar. A oração, do ponto de vista da Terra, é o veículo mais poderoso que existe. Que é a intercessão direta às forças espirituais, a Deus, que você faz na direção de alguém. Toda oração sincera é ouvida, é recebida. Recebida por quem está lá do outro lado. É recebida, encaminhada, recebida. Aham. E o auxílio virá na medida das possibilidades do auxiliado. E se a pessoa não está no umbral, está, digamos, eu vou usar como exemplo, né, no nosso lar, porque existem outras cidades, outras colônias, Outras colônias né? espirituais. Recebe também essa energia, essa oração, né? Recebe. Veja bem, eu vou te dar uma analogia muito simples. O espírito, fora da matéria, ele se desloca pelo espaço. Questão 89 do Livro dos Espíritos. Sim. Qual é a velocidade? A velocidade do pensamento. Por quê? Por exemplo, eu estou em Caxias do Sul. Minha esposa está em casa nesse instante. Se eu não estivesse aqui,
É só um quadro para Sim. entender. Na matéria física, mas eu já estivesse fora do corpo físico, tendo condições, eu pensava nela e daqui a pouco eu estou lá. O veículo material é que atrapalha a deslocação. Sim. Então eu uso às vezes em palestra uma imagem assim, olha. Vocês estão aqui assistindo a palestra. E tem alguém aqui na palestra, uma senhora qualquer, um homem, que deve estar pensando, será que eu desliguei a boca do gás lá em casa? Deixei acesa? E fica preocupado, ou preocupado. Se não estivesse na matéria física, já ia lá. Não podia talvez interceder direto na matéria, mas ia no ouvido de alguém lá, olha, vá olhar a cozinha, vá olhar o gás, sabe? As intuições. As intuições. Perfeito. Mais ou menos dá para entender. Que é o mental que você Sim. também comentou anteriormente, né? Toda Exatamente. essa construção. Lá do outro lado, as pessoas sentem a mesma saudade que a gente sente aqui, Francisco? A saudade é um sentimento nobre. Em todos os lugares vamos sentir. Fora da terra ou na terra. Uhum. Ela enobrece a alma. Que bom. Porque dá no nosso coração uma espécie de alinhamento do ser que a gente tem saudade. E aí a intuição vara os espaços, o pensamento vara os espaços. É assim que às vezes a gente está assim, para. Poxa vida, estou lembrando da minha mãe, vou ligar para ela. São saudades. São saudades. Por isso, então, construindo aqui uma pergunta, já que estamos em mundos diferentes, né, planos diferentes, aqui na Terra, nesse momento, a não ser que exista um consentimento, não temos espíritos ou desencarnados andando entre nós, como geralmente a gente conversa, existem as psicografias, né, que são autorizadas para escrever livros. Por exemplo, nesse momento aqui, na gravação desse podcast, podemos estar sendo acompanhados aqui? Estamos sendo. Estamos Há sendo... espíritos aqui, desencarnados. Estamos sendo acompanhados. Estamos sendo ouvidos. Porque o universo é infinito. E as situações de espaço-tempo, ou de matéria e extramatéria, interagem ao mesmo tempo. Na rua, se você tem a vidência, você vê espíritos transitando. Em qualquer lugar que você vai. Mas estão perdidos, né, ou não? Uns talvez, outros não, em tarefa, em missão, em auxílio. Né? Por exemplo, você vai os centros espíritas, às vezes tem lá um caderno, né? A Clementina está conosco. Sim. Você coloca lá o nome de alguém e o endereço para fazer uma vibração. No mundo espiritual, há toda... Imagine, se aqui você pode fazer uma busca por endereço, lá eles fazem sem o atrapalho da matéria. Pelo pensamento, um espírito joga para o outro joga lá para a rua onde está a pessoa, porque não existe nada no universo sem comando. Não há. Se tem aqui gente, policiais, prefeito, no mundo espiritual, você viu, 72 ministros só em nosso lar. Sim. Há uma organização mais do que perfeita. Então vai alguém lá na casa da pessoa se estiver doente e pode dar uma transmissão de energia chamada passe direto do espírito para a matéria. Então essa interseção existe a todo instante no universo.